Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pode Voar. E como eu prometi para vocês, uma mulher maravilhosa, inspiradora. Na verdade, eu fiz uma enquete no canal perguntando qual mulher elas queriam ouvir no Pode Voar. E aí, uma botou lá, Doutora Jane Luiz, não pode faltar. Então, com vocês, a minha amiga, escritora, advogada, psicanalista, e ela vai se apresentar idealizadora do Liberte do Opressor, uma mulher que eu conheço há mais de 10 anos, isso mesmo, uma década, a doutora Jane Luiz. Quero dizer que é um prazer te receber aqui, minha amiga. Sim. Muita alegria, né, para trazer a público esse nosso bate-papo que vira e mexe rola, né, na minha casa, nos nossos encontros, nos cafés. Então vamos trazer essa conversa para que o público te acesse um pouco mais, já que você é uma mulher que tem entregado tanto, né? E eu quero que você comece falando, Jane, exatamente dessa visão que nós temos, que é cooperar com outras mulheres. Ai, que alegria estar aqui, que alegria estar com você, Leia. Nossa amizade, né, chama muita atenção das pessoas, principalmente de mulheres, né? Tão diferentes e tão iguais, assim falam. O que tem ali? Além de Deus, é claro, né, o Espírito Santo que nos junta. Eu acredito muito nisso, nessa união. A gente se conhece há tanto tempo e nunca nos últimos anos estivemos tão juntas, não é? Sim. O que juntou? O que foi? Não sei. Eu acho que é a psicanálise. O propósito. Enfim, ou um propósito maior, né? Deus faz. E é realmente a junção, eu vejo. Não somos inimigas, adversárias, nem competidoras, mas temos o mesmo público, amamos muitas coisas iguais, temos a mesma paleta de cores, maridos maravilhosos, filhos maravilhosos, e foi juntando, né? Eu amo isso, essa solidariedade, que é o que eu tenho batido a tecla já há alguns anos. A solidariedade entre nós mulheres. E eu vejo isso muito na nossa amizade. Tenho nossas, não digo diferenças, mas também diferenças. Quando dá choque, às vezes dá choque. Sim. E isso é bom. Aprendemos a respeitar. Isso, vem o respeito e vem a solidariedade, Sim. que eu entendo é o que mais falta em décadas, eu posso dizer. A gente tem falado muito, nós mulheres, em sororidade, dororidade para as mulheres negras, mas e a solidariedade, que é uma palavra tão antiga. A solidariedade de você entender a história da outra, respeitar o tempo da outra, abraçar a história da outra. Sim. Eu vejo muito isso na nossa amizade, essa solidariedade. Sim. E torcer, né? Eu vejo que, na verdade, o voo da outra não atrapalha o nosso. E a competição entre as mulheres faz com que as mulheres entendam dessa maneira. O êxito de alguém, o sucesso de uma outra vai atrapalhar o meu. Na verdade, a gente precisa entender que cada uma nasceu para um propósito, para um fim. Seu tempo. E cada uma vai brilhar no seu lugar, né? Cabem, né, todas as estrelas. Cabem todas brilhando, né? E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, e é fácil multiplicar essa mensagem, é fácil multiplicar essa ideologia. Tem muitas mulheres que compreendem essa fala? Eu creio que não, infelizmente não. Justamente pela construção social e cultural. Se criou isso. E aí a gente vai falar de feminismo, machismo. Isso é uma linha mais social. Eu entendo mais que culturalmente nós criamos isso. Infelizmente, porque isso é muito triste. Hoje, com a polarização em todas as áreas, isso reflete mais ainda e nos estigma, nos coloca para baixo. Sim. Nos apaga. Quando olhamos o brilho da outra e não nos reconhecemos no brilho da outra. Porque quando a outra brilha, o brilho dela bate no meu e eu também vou brilhar. Mas não se vê assim. Assim, nossa, ela tá lá já, e aí eu me diminuo. Mas também eu entendo que isso tem muito a ver com a sua falta de compreensão de si própria, da sua identidade. Sim. Quando você não sabe quem você é, não se respeita, não sabe do seu tempo, você fica olhando para o outro, principalmente para ela. Aí junta toda essa questão cultural, social,
que você vai olhando, isso vai te diminuindo mais ainda. E que vai perda olhando, de tempo, não é não? mais tempo, energia, beleza. E aí o tempo vai passando. Sim. Como eu falei, a Jane, a doutora Jane, ela é idealizadora de um projeto lindo chamado Liberte-se do Opressor, que é um projeto onde ela traz apoio psicológico, jurídico para mulheres vítimas de violência doméstica e relacionamento abusivo. Fala pra gente qual é seu maior prazer e talvez a sua maior dificuldade dentro desse projeto. O maior prazer é saber e ver elas voarem depois que elas entendem a identidade delas. É lindo, é motivador, me dá assim um êxtase, um tesão enorme de trabalhar com isso, de ver o voo de uma mulher que entendeu quem ela é. Vontade de parar eu tenho muitas vezes, várias vezes, mas quando eu vejo, olho para esse resultado de voo de mulheres, eu falo, não posso parar. Agora a dificuldade é justamente ela ver essa possibilidade do voo. Ela não se enxerga, ela não entende que aquele momento vai passar. Ela fica presa ali, ela não quer sair dali, ela não quer se abraçar, ela não quer entender sua história. Ela, por diversas questões justificativas que a gente tem que entender, como a gente falou, solidariedade, abraçar e esperar. Mas essa é a maior dificuldade. Ei, tá aqui, o caminho é esse, vamos seguir, vamos trilhar. Ela olha o caminho, vê a janela aberta, vê a porta aberta, vê a gaiola aberta, mas ela não se vê saindo daquilo ali. Essa é a maior dificuldade, ela olhar para si. Sim. Para esse voo lindo. Eu vivi uma experiência onde, no meio de uma conversa, eu falei para uma mulher e denominei o relacionamento dela numa fala muito natural. E eu falei, dentro desse relacionamento abusivo, e segui a pergunta. E na hora eu não percebi que ela ficou chocada. E depois ela falou, Leia, a hora que eu cheguei em casa, as minhas fichas foram caindo, porque até então eu não me via dentro de um relacionamento abusivo. E, doutora, muitas vezes, dentro do relacionamento, a gente vê abusos que são sutis. Sim. São relevantes, importantes, significativos, mas são abusos sutis. Que às vezes a pessoa entende até como muito amor. Muito zelo, muito cuidado. E aquela pessoa está oprimida há anos. Como que você olha as principais características desses relacionamentos, esses que não estão escancarados, né? Onde a pessoa não tem um aperto no braço, ou a chantagem não é tão clara, não tem um tapa, não tem uma agressão física, mas que tem aquele abuso emocional, muitas vezes o abuso financeiro, sim, mas debaixo de muita sutileza. Quais são as principais características? Para quem está de fora, é nítido. Para quem está de dentro, não tão nítido. Porque ela não quer ver também, como você bem falou. Existem os sinais, eles são aparentes. Por isso que quem está de fora enxerga melhor, mais fácil e mais rápido. Agora, quem está no ciclo de violência, no relacionamento, ela não enxerga. Também porque idealiza. Né? As idealizações que nascem com as necessidades emocionais fazem com que ela veja aquele abuso como um cuidado. Porque idealizou uma família perfeita, um casamento perfeito, o sonho da família, o sonho de ser feliz, a tal felicidade, o tal viveram felizes para sempre, aquele conto de fada que você foi crescendo, idealizou, formou. Entrou naquela bolha da sua idealização, aquela mulher que idealiza. Então, quando ela coloca um outro personagem abusivo, mas a história dela, na cabecinha dela, já está formada, idealizada, sinais vão acontecendo. São duas pessoas diferentes, os atritos vão acontecendo. Mas ela está focada o quê? Na idealização que ela fez. Então, ela até vê o abuso, mas ela entende que é normal, até porque o sonho dela, a idealização dela já está cumprida. Então, ela não vê. Agora, quando ela começa a se ver, terceira pessoa, aquela idealização que ela fez, olhar de fora, como eu falei, quem está de fora enxerga, ela começa a se questionar. Não é tão príncipe assim, não é tão castelo assim. Quem eu sou nessa história? O que está acontecendo na história? Eu estou sorrindo mais ou estou chorando mais? Essa pergunta
Você fazer para você, Forte, na hein? dúvida. Se eu estou na dúvida, faça essa pergunta. Eu estou chorando ou eu estou sorrindo mais nesse relacionamento? Essa resposta já vai definir muita coisa dentro do relacionamento. Então já começa a se fazer essa pergunta, né? Nas minhas relações, né? Porque na verdade o relacionamento abusivo, Isso, tóxico, bem não lembrado. se dá só dentro do relacionamento afetivo. Isso. Né? Às vezes é uma mãe, um irmão, Entre amigas, amigas, pais, líderes, no líderes. trabalho, relacionamentos. Então a primeira pergunta para você se ver é: eu estou sorrindo ou chorando mais? Eu estou mais alegre ou mais triste? E aí você faz aí uma estatística. Beleza, fizemos a pergunta. Descobri que eu choro mais. Dentro da sua realidade e o seu olhar, que já é de uma experiência, você vem aí, já deu assistência, né? Mais de 700 mulheres. Mais de 700 mulheres. Desde 2018. Tem uma página no Instagram que tem aí mais de 20 mil seguidores. 35 mil seguidores. 35 mil seguidores. Então, são pessoas que estão acessando o conteúdo todos os dias. E ela lida com essa temática todos os dias. Se fez a pergunta, descobriu que está dentro de um relacionamento que faz mais mal do que bem. Jane, é fácil sair disso? Não. Quais são as dificuldades? E o que essas muitas. mulheres deveriam fazer para conseguir sair? Eu costumo mostrar... O trabalho começou de forma individual, a minha equipe. E assim foi crescendo, menos de um ano cresceu. Hoje estamos com 17 profissionais, contando com você. Que no segundo ou terceiro ano você chegou a nós e veio para completar e trazer grandes profissionais para esse trabalho, que hoje somos em 17. Olhar para isso, fazer com que essa mulher olhe para essa idealização que ela criou, vai trazer responsabilidade para ela. Então, na verdade, ela sente o desconforto, ela vai responder essa pergunta, ela vai sentir que não está bem ali, mas ela vai tentar culpar o outro. Ah, mas eu sou assim ou não está bom porque o outro não faz a parte dele. A questão é fazer com que ela olhe para si. Conteúdos para ela olhar para si e ver qual a minha responsabilidade nisso. De quem eu não estou cuidando? É óbvio que é de si próprio, porque você se colocou ali. E é bom falar sobre culpa e responsabilidade, porque quando eu trago essa fala a elas, você está me culpando? Não, não é culpa. É responsabilidade. Quem é responsável pela sua vida? De quem é a sua vida? Quem tem que cuidar da sua vida? Não é o outro. É você. Já que é você, o que você está fazendo com ela? O que você criou para viver que você não cuida de você? Nisso tudo que você criou. Quem você é? Então, além da dificuldade... fazê-la olhar para esse caminho e ela trilhar é lindo, mas é muito difícil. E aí vem a solidariedade, vem a compreensão, vem as ferramentas, né, terapêuticas para ela seguir. A rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. E tem algumas que nem isso tem, mas o apoio a si próprio. Então, o tratamento terapêutico, as ferramentas vão conduzir essa mulher nesse caminho. Precisa ser percorrido, não é 3 passinhos. É inevitável. Não é passinho de mágica. É onde você aprende também nesse caminho a se compreender e se amar. E se abraçar. Porque nós, mulheres, temos o costume de abraçar todo mundo. Ser compreensiva com todo mundo, mas e com si própria. Sim. A gente abraça filho, família, igreja, amigos, trabalho, mas e a si própria? Sim. Eu fico para depois. Sim. Eu fico para depois. Não. Então, trazer ela para essa realidade, essa responsabilidade é um caminho a ser trilhado e ela tem que ter paciência. Sim. E a gente que está de fora também, né? Sim. Lembrei de uma frase do Freud que diz, né? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Você se queixa e qual é a sua responsabilidade nisso? E isso cabe, gente, dentro de um contexto de relacionamento abusivo ou qualquer outra questão pela qual a gente se queixa. E aí eu lembro de um outro autor maravilhoso que é o Paulo Vieira, que fala da autorresponsabilidade, o criador desse conceito, e ele mesmo fala:
Nós somos responsáveis pelos nossos resultados, por aquilo que a gente está vivendo. Não adianta a gente apontar para A, B ou C, Não, beleza? somos nós. Somos responsáveis, e aí ele diz ainda, e também somos as únicas responsáveis para efetuar a mudança nessa Sim. área de insatisfação. A mudança acontece rápido quando nós nos posicionamos, decidimos, olhamos para nós, minha responsabilidade é essa, pronto, vai e faz. Então, enquanto você transfere para o Isso, outro, não vai enquanto acontecer. você culpa o outro, Não. responsabiliza o outro, você não muda nada. E a hora que você traz para si a responsabilidade, ainda que não conheça o caminho, a saída, você já deu partida, A própria palavra responsabilidade, quando você fala ela te dá caminhos, ela abre. Sim. Acontece algo aqui, vira uma chavinha, eu sou responsável. Vira uma chavinha e você encontra saídas. Quando você fala culpa, a chavinha não vira. Sim. Você não consegue ver portas de saída. Fica no peso, né? O buraco fica até maior. A cova fica maior. Porque a culpa afunda. Sim. Eu creio que a neurociência deve explicar, eu não pesquisei, não estudei sobre isso, mas a diferença de você verbalizar já te traz um clarão aqui. Sim. Você, uau, eu posso fazer algo. A maneira eu que sou você responsável. enxerga a situação, Isso. né? Assim, vamos Sem dizer. culpa, mas com responsabilidade. Sim. Não tem outro caminho. Autorresponsabilidade. Sim. Dentro desse processo, eu vou perguntar também um pouquinho sobre você, pessoa, Jane, gostos. Mas dentro desse processo, essa mulher também tem que ir se reconstruindo pelo caminho. Porque, na verdade, há uma quebra de identidade no Sim. relacionamento abusivo, há uma destruição da autoestima. Ela começa a se enxergar, porque muitas vezes elas são vítimas de narcisistas e uma coisa que eles fazem é destruir com a autoestima Sim, bastante. da pessoa, né? Com quem da vítima. E aí, como que é trabalhado isso no Liberte-se do Opressor pelas psicanalistas, psicólogas e até no seu apoio para a reconstrução aí dessa autoestima? É levar ela para a primeira infância, para ela entender o que na primeira infância ela criou pela história dela, quais as necessidades que foram criadas ali na primeira infância. Porque são essas necessidades emocionais que vão conduzir os relacionamentos futuros. Então, quando ela volta, não é regressão, é o caminho terapêutico, a psicanálise, né? Vai fazer com que você se olhe na primeira infância e entenda as suas necessidades emocionais que foram criadas e o que você buscou nos relacionamentos na fase adulta para suprir essas necessidades emocionais. Então, eu perdi ou eu deixei ser subjugada na minha identidade porque eu queria ser aceita? Porque queria ser amada? Porque não fui uma criança amada? Então, é isso que eu estou buscando? Então, quando ela entende isso, ela vai abraçar aquela criança, aquela primeira infância dela, vai ser compreensiva, vai amar, vai ser grata, que é o início do caminho para ela entender que ela não precisa mais suprir essa necessidade emocional. Se ela juntar a espiritualidade e a fé, fica até maior e mais forte. Mas tudo começa ela se olhando, se entendendo desde o início. Quem fui, de onde veio, o lar, né? O primeiro lar ali. Quais foram as minhas primeiras inscrições na psique, entender a história dos pais, ausentes ou não, mas entender sua história. Entendi. Quais necessidades foram criadas? Não é quem criou, quais foram. Um abuso, às vezes, um estupro, uma ausência, uma violência na primeira infância. Então, ali, traumas, né? Abandono, rejeição. Sim. Dali vem as necessidades emocionais. Então, esse entendimento que é o Liberte-se faz, para ela entender essas necessidades e aonde ela colocou, ou em quem ela colocou. Aí ela encontra o príncipe encantado, porque ela quer ser amada, desejada. Então, ela deposita a vida dela, a identidade dela, para ser suprida numa necessidade emocional lá da infância. E aí vem o abusador, o narcisista, que conhece. Ele conhece a história. Ele sabe quem ele pega. Então, ele sabe, ele vê, ele pega, ele já subjuga mais ainda. A pessoa já está sem identidade e aí ele mata na alma. Reforça o trauma diariamente. Sim, todos os dias. E ela vai se apagando, se apagando, se apagando.
e a gente sabe no que pode até dar, né? Ou essa mulher, né? A gente olhando, eu acompanhando, né? Que eu faço igual um filmezinho, né? O sanguíneo, ele viaja na maionese. Então, o que eu faço? Eu tô acompanhando essa menina, né? Na infância, que foi abandonada, ou que foi rejeitada, ou que viveu a humilhação, e aí ela cresce, né? E ela vive esse ciclo. Se deparou no abuso. Ela... saindo ou não, ou ela se cura desses traumas, ou a tendência dela, ainda que saia desse relacionamento abusivo, é repetir padrão. Sim. Ela vai ficar Então, o caminho é se curar. Sim. E aí você falou da questão da fé, e a gente tem a mesma fé. E, na verdade, o que a gente vê, né? O evangelho... Eu digo que o evangelho foi a maior e a psicanálise a segunda maior ferramenta que aí mudou a minha vida e me apresentou a mim, vamos dizer, a minha real identidade, né? Qual é o papel de tratar isso, né? O espírito, cuidar da alma e também cuidar dessas emoções que vêm sangrando uma vida inteira. Como que você vê a junção desse cuidado das 3 áreas da vida? Nós somos, né, a tricotomia, né, de tudo isso, né? E é lindo tudo isso, é lindo, lindo. No Liberte não tem cunho de fé e espiritualidade, não tem uma linguagem na nossa fé cristã. Mas não tem como você não conduzir uma pessoa e ela chegar no final do processo e ela vai dizer, e eu ouço isso dela, tá faltando alguma coisa. Que na verdade é tudo. Ela vai chegar no ápice do entendimento, do amor próprio, e ela ainda vai sentir um vazio. E é a hora que vem a fé. E aí eu deixo, mas dou, né, minha pitada ali de opinião, mas a decisão é dela. Mas não tem como você não entender que é o Espírito Santo que vai preencher. Não o que faltou, mas o tudo. Vai completar. Sim. Como você bem falou, eu lembro da nossa própria amizade, né? Quem nos juntou? Nossa fé. Lá atrás, mais de 10 anos. Não é a nossa amizade de lá atrás não é como agora, mas a nossa fé nos juntou. E eu lembro, bendita eu posso dizer, bendita a hora que você falou, vai fazer psicanálise, Jane. E aquilo me deu um desconforto muito grande, né? Cheguei em casa e falei, quem é ela? E a gente nem tinha essa liberdade de hoje. Hoje é tapa na cara, hoje é ficar quieta, hoje é cala a boca, é assim, né? Vou desligar. Não me liga, não quero falar. Naquela época, então, me trouxe desconforto e a nossa junção foi a fé, Jesus Cristo. E aí você veio com uma segunda opção. Por quê? Eu nem sei. O que você viu. E aí veio o desconforto, né? Quem é ela para falar da psicanálise para mim? Uma área totalmente... Achar que eu preciso estudar mais. Já estudo tanto, amo direito, continuo estudando sobre direito, mas por que fora da minha área? Mas o desconforto, que isso para mim é saudável, quando você tem uma relação de amor, ainda que distante, mas o outro te dá uma cutucada, né? Ei... Veio, bateu, trouxe o desconforto, mas trouxe a reflexão de quem veio, como que veio, da onde é essa relação? É do amor de Jesus Cristo. Por que eu não posso ouvir? Não é rechaçar, você tem que fazer toda a análise. Foi o que eu fiz. Não gostei, trouxe aquele... Mas por quê? Vou para casa e vou considerar essa fala. E concluí, falei assim, bom... Fiz toda essa análise, ela é uma boa pessoa, Jesus Cristo, o amor. Tem jeito de doidinha, mas não é. A companhia é agradável, família é legal, fiz toda do meu Botou jeito, na balança. Meu jeito metódico de ser, analisei a pessoa, falei assim, não, vale para considerar, vou considerar. Vou dar um crédito. Vou dar um crédito para ela e eu vou estudar psicanálise. E é realmente o que você falou, fez a junção do que faltava no meu entendimento pessoal e emocional. Então, eu tinha um entendimento seco, concreto das minhas realizações, da minha pessoa, da construção da minha vida, mas aquele entendimento dessa construção não tinha. E interessante você falando agora, me caiu um olhar, né? E também nem eu sei o que me fez te sugerir, mas, na verdade, culminou, né, também em um bem
para o cumprimento Eu do seu lembrei. propósito. Eu lembrei porque que você falou. Lembrou? Lembrei. Quer falar? Você falou, Jane, você é uma mulher difícil. Meu Deus, eu falei isso? Falou. Gente, eu às vezes falo umas coisas que na E a verdade gente nem eu me tinha intimidade. arrependo. A gente não tinha Eu intimidade pra falei isso. isso. Você falou, Jane, você é uma mulher difícil. Eu te sugiro estudar psicanálise. Lá no MAC, num café à tarde. Lembrei agora. Eu lembro que foi em um Meu café, nós tivemos várias pautas, inclusive sobre filhos. Nossos filhos eram adolescentes. Isso. Lembro disso. É. Gente, mas Lembrei essa agora. semana alguém falou assim, Leia, você, quando eu botei sobre a minha marca no Instagram, no Stories, aí eu botei, eu gosto da doçura que a minha marca traz, Isso. a leveza. Aí uma paciente que agora é minha aluna, comentou assim, você é doce, porém às vezes é um limão. Tipo isso é assim, verdade. vai lá então assim, não lembrava. Mas o que me ocorreu agora é que todo esse conhecimento coopera hoje Sim. para a mulher que você, não vou nem usar a expressão se tornou, Não. que você está se tornando, sempre, né? é. Porque na verdade, se Deus quiser, a gente tem aí bons anos de vida pela frente. Sim. E para quem vive o altruísmo, o se dedicar às outras mulheres, tem bastante coisa para fazer. Então você ainda, a Jane Luize, e a sua missão também ainda está em construção. Sim. E até talvez para trazer um olhar, não para si só, mas também para o outro, né? Porque a psicanálise ela é poderosa para te fazer olhar para dentro, se reconhecer, reconhecer seus abismos, reconhecer suas profundezas, ver que você não é perfeita. Olha que leveza é isso, gente. Maravilhoso. Foi a leitura que você fez para mim, me indicou, eu aceitei e levo para outras. O trabalho que eu faço hoje não, desde 2018 com o Liberta, se não fosse a psicanálise, eu não faria. Eu olho para a Jane antes da psicanálise, eu não faria. Eu não saberia acolher não tendo passado por um acolhimento próprio. A psicanálise faz isso. Aí você junta a fé, que foi a sua pergunta. Você junta tudo isso à fé, é uma completude assim, tão rica e leve e forte, que te ampara naqueles dias ruins, nos momentos ruins, porque eles existem. E tudo bem, faz parte. Todo esse entendimento te acolhe, te faz se acolher. Aí não tem como você não acolher o outro. Exatamente. Não tem como. Você ouviu uma história, você se questiona na história, questiona o outro, mas você acolhe. Não tem como não ser empática. Não tem. Eu digo que a Não tem. psicanálise, É lindo. assim como o evangelho superior, supremo, lógico. Mas assim como o evangelho, na verdade, eu digo que nos torna mais bonitos, assim. Porque te torna mais sensível, mais amável, mais misericordiosa. A si própria. Sim. Você se derrama a misericórdia, não tem como isso não aflorar. É lindo demais. Exatamente. É muito bom. Então, coisas que eu não evoluí só dentro de um contexto religioso, porque, querendo ou não, eu acho que todas nós, em algum momento, fomos religiosas. Sim. Né? Quando eu digo religiosa, é no sentido de estar, mas não deixar aquilo ali te transformar. Sim. E aí chega uma hora que você já não quer mais. A maturidade te ensina Graças a Deus a por não isso. ser religiosa. Aí você quer Deus, você quer exercitar a fé. E a psicanálise tem esse poder, né? Ela veio, é o que você falou, veio para completar, para dar um empurrão. Sim. Tá faltando mais alguma coisa para essa completude, não que não seja inteira. Sim. Né? Mas ela vem e fala, tem mais isso aqui. Sim. Então vou aproveitar o gancho do difícil, que eu nem me lembrava que eu tinha chamado a amiga de difícil. Eu continuo sendo uma mulher difícil, eu sei. E aí eu quero te perguntar, quais características essa mulher ali atrás trazia? Porque para o meu olhar, né, te caracterizar assim e te fazer um convite, que comparação você faz a essa Jane anterior? Agora eu já estou falando da vida pessoal, né? Porque a gente quer saber também, né? Quer conhecer as mulheres que nos inspiram. Eu falei, Jane, no primeiro episódio,
que aqui terão mulheres que inspiram e você é uma inspiração. Mulheres reais. Então, nós estamos eternamente em transformação, na metamorfose. Então, a questão é, o que você via na Jane de antes que você fala assim, isso aqui já não existe mais? A Jane difícil. E a Jane continua difícil, só que mais leve. Vamos dizer assim. Sim, era a Jane mais difícil, mais rixosa, mais rixosa no sentido ruim mesmo, mais altiva, mais arrogante, mais fechada, mais fria. Difícil. Porque uma pessoa assim, ela é difícil de se lidar. Junto com o contexto cultural, porque eu vim de uma cidade fria, de uma cidade muito urbana, né? E tudo isso construiu a Jane. Então, ela era essa mulher difícil, que não se via dessa forma. Sou legalzinha. Sou agradável. Sim, sempre fui, mas com essa capa. Então, que eu não via. Mas as pessoas me viam e me tratavam assim. E aí teve uma corajosa que falou. Que foi você. Então, você se olha, analisa quem falou, porque se a gente for absorver tudo que falam, não. Eu faço esse exercício. Quem está falando? Isso. Quem está fazendo a crítica? Isso, eu faço essa leitura, que eu não aceito tudo que me rotulam. Sim. Bom, peraí. Apesar de eu não ter intimidade assim com ela, eu a considero, porque fico horas com ela, gosto de estar com ela. Então, alguma coisa nos une além de Jesus Cristo. E falei, realmente, sou difícil. Olhei para si. Cheguei a questionar, perguntar para o marido. Que momento, não deveria ter feito isso. Isso é óbvio já que você é difícil. Só para confirmar, eu sou uma pessoa difícil. Ele é óbvio. Eu falei, mas eu sou tão legal. Ela não disse que você não é legal. Eu não digo que você não é legal. Eu amo sua vida, amo você. Mas você é difícil. E aí eu fiquei dias e dias pensando, eu sou difícil. Sim, não tentando aceitar isso, mas entender o porquê. E aí, quando você entende e assume a sua responsabilidade disso, bom, então eu preciso melhorar isso. E ela me deu uma ferramenta, então vou buscar a ferramenta. Então, a Jane de antes, ela era uma pessoa difícil e... Como que eu posso dizer? Hoje eu sou leve, não era tão leve. Apesar de ter suas características, seu temperamento, ser uma líder nata. Sim, mas isso me fechava portas. Sim. Né? E o meu entendimento de tudo isso era técnico. Ponto. Seco, frio. Então, hoje continuo difícil, porém mais leve, mais acessível, mais compreensiva, mais empática. Mais chorona. Como pode, gente? Mais chorona. Ai. Realmente. A pergunta agora é, né? Se a gente faz uma análise, e aí não tem como eu separar a psicanálise disso tudo, né? Talvez você fosse difícil até por todo o contexto que você viveu, né? Antes, né? Sim. De ter sido mãe tão jovem, a responsabilidade de criar um filho, as profissões que você tinha vivenciado anteriormente, talvez tudo isso tenha te enrijecido. Na minha formação, a minha primeira infância foi de uma fala dos meus pais, principalmente do meu pai. Você é uma mulher negra, você é mulher, você é uma mulher negra e você precisa ser a melhor. Você tem que ser a melhor. Então, eu cresci ouvindo isso. Aquela voz do pai ali. Do pai. Paterno. Aquele reforço. Um pai muito presente. De uma forma muito desequilibrada até. Muito presente. Isso é bom. Reforçou muito a minha autoestima. De forma desequilibrada. Acredito que tem que ser de forma equilibrada. Então, a construção disso me tornou difícil e seca e... mais fechada. E assim vem os erros. Porque as necessidades emocionais também foram criadas nessa fala, nessa cobrança. Eu preciso fazer, tem que dar certo, tem que ser o perfeito, porque eu preciso ser. Aí vem um erro, você se fecha. Uma gravidez aos 17, meu Deus, acabou. Que responsabilidade. Acabou minha vida. Graças a Deus. Que ainda, apesar de não ter essa fé, meus pais até hoje não são cristãos, mas... tem atitudes cristãs. Então, eles falaram, nós somos sua rede de apoio. Errou. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Não esperávamos isso de você.
Você sempre foi a melhor. Então não pare. No mesmo ano que engravidei, fiz vestibular, no ano seguinte pari, passei no concurso público para a Polícia Militar de São Paulo, passei na faculdade, fui uma mãe ausente. Até os 5 anos, porque 5 anos de faculdade, cumprindo escala de polícia de rua, não tem como você criar um filho. Então, eu criei necessidades emocionais também nele. E não supri algumas minhas. Graças a Deus, não caí num relacionamento violento, nem abusivo. Mas nessa fase de mãe solo, de mãe ausente, eu vivi muitos relacionamentos abusivos. E só entendi, Leia, isso quando eu comecei a acolher mulheres. A necessidade de ser amada, as necessidades emocionais de ser reconhecida, me fez me relacionar com vários homens de forma abusiva, porque eu precisava ser amada. Errei. Não fui a melhor. Alguém precisa me aceitar. Até entender, ainda que não conscientemente, que eu não estava gostando daquela vida. Falei, preciso mudar, preciso casar, preciso de uma fé e preciso de um marido. Fiz essa conclusão cética na minha cabeça, como se fosse um método, uma planilha. Sim. Que eu sou assim. Agora está na hora de eu parar com essa vida, que eu nem sabia que era abusiva, só hoje, atendendo mulheres, que eu vi o tanto abusiva que eu fui comigo mesma. E falei, não, agora vou parar com essa vida aqui e vou procurar um marido e uma fé. Foi quando encontrei meu atual marido, mais de 20 anos de casado, maravilhoso, digníssimo, Altair França Souza. Mas as minhas necessidades emocionais dessa criação ajudaram nessa visão que as pessoas tinham de mim de mulher difícil. E até quando você se encontra dentro de um relacionamento saudável, né, com saúde, a gente sempre frisa isso, né, no ministério, não perfeito, mas saudável. Isso. E quando você se depara, se encontra dentro de um relacionamento saudável, é que você percebe que todos os anteriores não foram. E você falando, a cabeça vai borbulhando, né? Porque quando a gente tá no café, uma corta a outra, né? Aqui a gente tenta não cortar para ficar organizado. Mas, na verdade, o que eu olho e vejo? Até esse encontro seu com a sua fé e também a psicanálise te faz se curar dessas cobranças, né? Sim. Dessas vozes que ficam na cabeça da gente. Porque parece que a gente tá numa competição com a gente mesma, né? Tipo, hoje você não foi perfeita, mas você tem que ser. Não, hoje você fez errado, mas você tem que ser. Né? Você engravidou, mas você tem que acertar isso pelo caminho. Não é que você tem que viver relaxadamente, né? Ou de forma irresponsável. Mas a autocobrança também, às vezes, faz que você se precipite. E entre em relações, de novo, não saudáveis. Sim. Essa pressa. Eu sempre falo isso com as mulheres, né? Não é preciso ter pressa. Não, é verdade. Né? Para questões tão importantes na nossa vida, não precisa ter pressa para resolver. Calma, a própria vida ela se encaminha, né? Quando você vê, você tá lá casada, sim, com filhos, ajudando outras mulheres, escrevendo livro, pegando a sua experiência e contando para outras mulheres. Bom, a gente está quase indo para o final. Já? Passa rápido. Mas eu quero, antes de terminar, que eu pensei em a gente fazer uma dinâmica no final. Mas não eu quero. Avisou. Eu pensei aqui agora, eu vou nos insights, né? E eu queria que você falasse, Jane, deixasse uma palavra aí de esperança, né? Para as mulheres que estão agora se perguntando, e como que eu mudo? E como que eu faço? Porque o que eu mais percebo no meu encontro com mulheres é o medo que se agiganta, a insegurança que aumenta, e aí elas têm saída, sim, elas têm como fazer, só que a insegurança ela é um Golias, ela cresce diante delas, né? E aí, qual mensagem você daria? Esse medo é o medo do desconhecido, né? Que pode ser bom como pode ser ruim. Mas se você já quer sair daquilo ali, é porque já tá ruim, eu entendo desse jeito. Eu tô ali, tô me vendo. Não, tá desconfortável? Tem que sair. Ah, mas eu não sei se eu vou sair. Mas já tá ruim. E se der bom lá?
Ah, mas eu não vou saber lidar com o bom também. Então, eu entendo que esse medo delas, falam muito disso realmente, é do desconhecido. Bom ou ruim. Mas demonstra outra coisa. Se é o desconhecido, é porque você não vai ter o controle. Solta o controle. Solta. Se você tem Jesus Cristo, fé, dá para Ele. E as coisas vão caminhando, vão seguindo. Olhar para si. Você olhar para si, ser compreensiva, entender sua história, ser grata por estar viva. Não é ser grata pelo que passou de ruim. Não é ser grata por um abuso ou por um abandono, não. É ser grata porque eu estou viva. Se eu estou viva, tem muita coisa a trilhar ainda. E eu vou me lançar para o desconhecido, porque o controle não está comigo. A responsabilidade, sim, o controle não. Sim. O controle está em Deus, está em Jesus Cristo. A psicanálise vem e fala, é possível. Aí você faz. E ele vem e te abraça. Eu olho para a planilha e olho e falo assim, não vou conseguir. Aí ele diz, eu estou contigo, filha. Aí eu falo, eu te tomo pela mão. Fica calminha, não deu a planilha hoje, tá tudo bem, Jane Luiz. Eu falo, é verdade, que bom. Que bom que vai ficar tudo bem. E fica. Sim. Porque eu dei o controle. Então, se permita sair do controle. Se permita sair do controle da sua vida. A sua vida está no controle nas mãos de Deus. Amém. Mas seja responsável com você. Amém. Você Faça merece. a sua parte, né? Faça a sua parte. Se cuidar. Eu vi uma frase, foi hoje. Eu acho que quando a gente começa a falar, as coisas começam a aparecer, saltam aos nossos olhos. E dizia assim, não sei o autor, né? Se alguém souber, depois coloca nos comentários, por favor. A frase dizia assim, você não pode escolher, muitas vezes você não consegue ver ou escolher não entrar em um relacionamento abusivo. Muitas vezes não dá para enxergar, detectar antes. Mas a frase completava dizendo assim, mas você, ao perceber, escolhe se quer permanecer ou não. E, na verdade, a frase da Jane, quando diz que estamos vivas, a vida te aponta todas as possibilidades. Sim, de recomeço. Mostra a janela aberta, mostra a gaiola aberta. Você tem que aqui olhar para ela e se ver ali voando. A questão é se olhar. Muitas olham para nós e veem o voo, estão voando. Sim. Eu não posso voar? Pode. E quantas reconstruções vivemos? Se a gente for parar e escrever e colocar em pauta. Estou vivendo uma atualmente. E vai, é constante. Já então tem novidade. Muitas novidades. Então tá. A dinâmica é a seguinte. A gente falou muito sobre autoestima também, sobre dependência emocional. Ficaríamos aqui horas falando, né? E sobre identidade. Se tem algo que o Evangelho é poderoso, é para reconstruir a nossa identidade. Vamos fazer um bate-bola de verdade, lá e cá, de quem nós somos em Deus? Quem a Bíblia diz que nós somos? Tudo, né? Vamos terminar assim? Então, deixa eu beber uma água. Muito bom. E de verdade, você, mulher que está nos assistindo, independente do que você viva hoje, receba como decretos, como verdades sobre o seu coração, sobre a sua mente. Então, vamos lá? Eu olho pra lá e você olha pra cá, ou a gente se olha? A gente olha pra lá, ou a gente se olha? Beleza? Eu quero começar dizendo que você é princesa. Você é apoderada pelo Espírito Santo. Você é amada. Você é maravilhosa. Você é digna. Você é linda. Você é filha. Você é abraçada. Você é co-herdeira com Cristo. Digna de todos os bens. Você é capaz. Você é sacerdócio real. Eu amo isso, né? Realidade. Que diz que quando você pisa, você representa. Uau. Você representa o céu. Você representa o DNA que você carrega, que não é mais do seu pai, é do Pai Celestial. Pai dos que pais. mais? Maravilhosa. Você falou, você é rica. Você é próspera, bem-aventurada, feliz. Fiel, saudosa, honrada.
Muito bom. Receba isso, Receba. acolha isso É no verdade. seu coração, né? Deixa que isso... Ah, menina dos olhos de Deus. Cuidado. Menina dos olhos de Deus. Então, assim, eu quero agradecer, Obrigada. amiga, pela sua entrega. Não hoje, não nesses 50 minutos, né? Mas na vida, o que você faz por tantas mulheres, por nós, pela mensagem. Quer falar mais alguma coisa? Tá emocionada já. É isso, ela saiu da pessoa difícil e agora ela se emociona. Gente, beijo grande, siga as redes da doutora Jane Luiz, @DRA Jane Luiz e @liberte-se do opressor. Muita coisa boa pra gente. Bora voar. E siga a gente, né? Se inscreva no nosso canal, Ouse Voar por Leia Madureira. Vem aí uma série de mulheres para entregar muito conteúdo para nos inspirar a romper barreiras, vencer. E é isso. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Beijos!